Olá, estudante! Tudo bem com você? Eu sou a professora Fabiana Batista, do curso técnico de Segurança do Trabalho, professora formadora da disciplina de noções básicas sobre atendimento pré-hospitalar e biossegurança. Hoje nós iniciaremos a nossa primeira videoaula. Eu iniciarei essa videoaula e no decorrer, quando eu finalizá-la, eu vou apresentar a vocês um convidado muito especial que está aqui conosco, que é um bombeiro civil. Mas aí ele vai aparecer já já, aguarda só um pouquinho. Vamos iniciar a nossa unidade 1, conhecer sobre definições, aspectos legais e responsabilidades do prestador de socorro, bem como os direitos do paciente. Então, o que diz o artigo 135 do Código Penal da Lei 2.848/40? Lá diz assim, ó, deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública, existe uma pena, uma detenção de 1 a 6 meses, ou multa. Aí diz que a pena é aumentada de metade se da omissão resultar lesão corporal de natureza grave e triplicada se resultar a morte. Então, a gente vai só ter em mente aqui a palavra-chave, que se a pessoa possui condições, tem noções técnicas de dar primeiros socorros, e ela não faz, ela pode ser penalizada. E essa pena, diz lá, que é aumentada da metade. Então, se ela tem 6 meses, se aumenta para 9. Se houver resultado de morte, ela é triplicada. Então, fica 1 ano de detenção e 6 meses. Mas espera só um pouquinho que a gente vai entender melhor a responsabilidade do prestador de socorro. Vamos lá. Quando diz que o socorrista tem a obrigação de prestar auxílio a quem estiver necessitando, essa ajuda pode ser feita como no atendimento direto à vítima, caso ele seja capaz. Pode ser também auxiliando a quem estiver fazendo socorro ou solicitando ajuda para a realização do socorro. Então, vamos lá. O socorrista, a pessoa que vai prestar o socorro, ela tem que ser capaz. Fica aí na mente essa palavrinha. Aí vamos prosseguir. A legislação também é clara quando diz que a pessoa só poderá prestar socorro se este ato não colocar em risco a sua própria vida ou a vida de outras, sendo importante que a pessoa tenha de fato consciência de só prestar atendimento se a mesma estiver preparada para essa situação. As palavras-chave aí. Essa pessoa tem que ter consciência de só prestar atendimento se ela estiver preparada para essa situação. Ela é capaz, ela tem consciência de estar preparada para a situação. Aí vamos lá, aumentar mais um pouquinho o nosso conhecimento. É importante destacar que, se a pessoa não possui treinamento específico ou não se sente confiante para atuar, ela deverá acionar o socorro especializado. Isto já descaracteriza a omissão de socorro. Então, vamos lá. Se a pessoa ela não tem treinamento específico para atendimento pré-hospitalar, APH, primeiros socorros, ela não se sente confiante para atuar, e ela vai o quê? Acionar o socorro especializado. Então, isso vai descaracterizar a omissão de socorro dela. Então, a legislação, ela dá exceções quanto à prestação de atendimento nos seguintes casos. Quais são os casos? Quando se refere aos menores de 16 anos, maiores de 65, gestantes a partir do 3º mês, deficientes visuais, deficientes mentais e deficientes físicos. Esse grupo, eles todos são incapacitados para prestar o socorro. Então, nesse caso, a legislação ela dá essas exceções para a prestação do atendimento.
Mas aí a gente vai para os direitos da pessoa que está sendo atendida. Sim, a vítima ela tem direitos. Esse direito existe quando eles estiverem conscientes. Então, a vítima está consciente, ela está com clareza de pensamento. Isso pode ocorrer por diversos motivos. Talvez pela crença religiosa dela ou pela falta de confiança que ela está tendo com o prestador de socorro que for realizar atendimento, ela não queira ser atendida, ela não quer que o prestador de socorro atenda. Então, ela tem o direito, se ela estiver consciente e com clareza de pensamento. Mas aí vem outro ponto. Quando a vítima não estiver reagindo, estando mentalmente incapaz, ela é menor de 14 anos, portador de deficiência, incapacitante ou ainda na ausência de seus responsáveis, quem socorre deverá presumir o consentimento implícito que foi fornecido. Com isso, pressupõe que a vítima, se ela estivesse em condições de consentir o atendimento, ela o faria. Então, menores que 14 anos, a gente dá a entender que foi um consentimento implícito fornecido. Então, pressupõe que ela teve condições de dizer, ela não teve condições naquele momento de dizer que ela queria o atendimento. Mas aí, se ela tivesse condições, ela o faria. Então, nesses casos, tem que prestar o atendimento, tem que ser socorrida. E no caso de crianças, nunca deixe de prestar socorro, por não ter como obter o consentimento de pais ou responsáveis. A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais na frente do consentimento. Direitos da pessoa, vou continuar. Não discuta com a vítima lhe questionando porque ela não quer que você a socorra. Você não pode discutir com a vítima. Não toque na vítima. Isto poderá ser considerado como violação dos seus direitos. Então, você não pode tocar na vítima se ela não quer, ela não verbalizou que quer que você faça o atendimento a ela. Converse com a vítima, lhe informando que você possui treinamento em primeiros socorros, mas que respeita a sua recusa ao atendimento e que está pronto para auxiliá-la no que for necessário. Então, você vai conversando com a vítima, dizendo que você é socorrista, que você pode prestar atendimento e vai tentando adquirir a confiança dela para auxiliar no que for necessário. E depois você vai juntar testemunhas, caso a vítima não queira de jeito nenhum que você faça o atendimento dela. Então, você junte testemunhas que confirmem que o atendimento foi recusado por parte da vítima. Isso é muito importante. E aí a gente vai falar sobre o consentimento formal, que eu falei anteriormente, para explicar para vocês. O consentimento formal ocorre quando a vítima ela verbaliza, ela sinaliza que concorda com o atendimento, após o prestador de socorro ter se identificado como tal. Então, o consentimento formal, ela verbalizou, ela sinalizou, ela indicou que ela quer que seja atendida. O consentimento implícito, ele ocorre quando a vítima estiver inconsciente. Ela está inconsciente, a vítima está confusa ou gravemente ferida a ponto de não poder, ela não vai conseguir verbalizar, ela não vai conseguir sinalizar com o consentimento dela para o atendimento. Neste caso, a legislação, ela infere, ela determina que a vítima daria o consentimento caso essa vítima tivesse condições de expressar o seu desejo de receber o atendimento. Então, esse é o consentimento implícito, porque a legislação ela determina que se a vítima tivesse condições, ela daria o consentimento. Então, é um consentimento implícito. Então, o consentimento implícito pode ser adotado também no caso de acidentes envolvendo menores desacompanhados dos pais ou os responsáveis legais. Do mesmo modo, a legislação também determina que o consentimento seria dado pelos pais ou os responsáveis caso eles estivessem presentes no local. Então, por isso, criança não pode de jeito nenhum não ter nenhum atendimento, ela precisa ser atendida. E agora, a gente vai concluir essa parte sobre o Plano de Ação PAS, o PAS. No Manual de Primeiros Socorros publicado pela Fiocruz, é descrito que a pessoa que está prestando os primeiros socorros deve seguir um plano de ação baseando-se no PAS, que são 3 letrinhas iniciais, a partir das quais se desenvolvem todas as medidas técnicas e práticas de primeiros socorros. Então, cada letrinha vai indicar uma palavra. O P é prevenir. O que é prevenir? Afastar o perigo do acidentado ou o acidentado do perigo. A letra A, alertar. O que eu vou fazer? Contatar o atendimento emergencial, né? Ligar para o SAMU, informando o tipo de acidente,
o local, o número de vítimas nessa ocorrência, como o estado dessas vítimas estão. Então, é o momento de alertar. E, por último, o S é socorrer após as avaliações que você fez no local daquela vítima. Então, nesse momento, eu vou agora falar um pouquinho sobre uma situação de emergência que ocorre em situação de desmaio. A vítima pode ser acometida numa situação de desmaio, que pode acontecer em qualquer lugar, em casa, no trabalho, até mesmo você pode ter passado por uma situação dessa. Então, o desmaio, chamado síncope, é uma perda repentina e rápida de consciência em que a pessoa cai no chão ou em uma cadeira seguida pelo retorno da consciência. A pessoa fica sem movimento, enfraquecida e pode apresentar pernas e braços frios, pulso fraco e respiração superficial. Então, quais são as causas do desmaio? A principal causa de um desmaio é a diminuição do fluxo sanguíneo no cérebro. Então, quando há uma diminuição do fluxo sanguíneo no cérebro, pode vir ter a causa, o desmaio. Desmaio em si, é importante vocês observarem isso. Não é uma doença, mas pode ser consequência de outros quadros clínicos. Quer dizer, pode ser ocasionado, está sinalizado por alguma situação que está não adequada, como doenças cardiovasculares, distúrbios metabólicos, uso de diuréticos em doses muito altas, queda repentina de pressão causada por mudança de posição, cansaço extremo, nervosismo intenso e dores fortes. Então, em qualquer situação dessa, pode estar sendo indicativo que está algo que não está bem, que precisa ser levado em consideração. Quais são os sintomas que indicam que um desmaio vai acontecer? Que vai haver um desmaio iminente. É comum que um desmaio aconteça de forma repentina, mas algumas pessoas apresentam alguns sintomas prévios, entre eles mal-estar, enjoo, náuseas, tontura, alteração da visão, a pessoa fica com a visão turva, fica com pontinhos pretos, sensação de calor, palidez, respiração lenta, suor frio e fraqueza. Eu mesma, quando eu estava grávida, eu estava andando lá na cidade, lá no Recife, e nesse momento, um sol muito quente, eu comecei a passar mal. E nesse momento eu comecei a passar mal, comecei a ver a vista escurecendo, quase que eu desmaiava, estava com meu esposo. Graças a Deus isso não aconteceu. Mas aí, só o fato de estar naquela situação, né, num sol quente, andando no sol, tudo isso veio ocasionar que eu pudesse naquele momento sofrer um desmaio. Mas o que fazer quando uma pessoa desmaia? Inicialmente, deve-se verificar a respiração e batimentos cardíacos do indivíduo. Depois, deve-se elevar as pernas, pois é uma boa medida para que a pressão volte ao normal, caso ela esteja baixa. Quando o indivíduo recobrar a consciência, é importante o quê? Levá-lo ao hospital para que seja avaliado por um médico. Então, nesse momento, a gente fez uma situação agora que foi dada ocorre pelo desmaio. E aí, eu vou trazer agora o meu convidado, que tenho a honra de trazê-lo aqui, que é Jamerson Vieira, que vai fazer a demonstração prática em caso de desmaio. Venha, Jamerson, prazer tê-lo aqui, seja muito bem-vindo. Professora, muito obrigado, é um prazer. Senhores alunos, estou aqui para demonstrar alguma forma, né, de entendimento. Então, eu quero falar um pouquinho sobre primeiro socorro e APH. Primeiro socorro é qualquer atitude que você venha exercer no momento que haja alguma ocorrência, né? Por exemplo, tem uma pessoa que está passando mal, está desmaiada, né? Primeiro socorro é, a partir do momento que você ligar para 192, 193, né, fundos de resgate, né, de primeiro socorro, né? Aí você está fazendo já esse tipo de procedimento, você já está realizando o primeiro socorro, né? Aí vai ser a chegada do pronto atendimento mais especializado, né? Já o APH justamente é esse, a equipe que vai chegar já com todo o equipamento apropriado para aquela situação ali, tá? Então eu quero convidar aqui o Douglas, tá? A gente vai fazer uma demonstração aqui de um desmaio, o início de um desmaio, né? Como a professora já havia falado. Por favor,
Douglas vai nos auxiliar aqui, tá? Acontece em algumas situações, Douglas, chega mais um pouquinho para cá, e aí que, não pode ficar em pé mesmo, tá? A pessoa ainda não ocorreu o desmaio, mas ela tá ali com aquela suadez, tal, tá sentindo mal, e aí a gente tem um procedimento que pode ser aqui, você faz esse procedimento aqui, Douglas, e vai puxar de forma forte de lados opostos, né? Lados opostos, e aí a circulação vai voltar aí ao cérebro, e isso aí vai reduzir a sensação do desmaio, tá? E o outro procedimento também é aqui, você cruza as pernas, tá? Aqui à frente, sempre ali auxiliando a pessoa do lado, porque a qualquer momento ela pode desmaiar, realmente cair, mas ela está ainda se sentindo naquela ânsia de querer desmaiar, mas ela não cai, mas aí pede para ela cruzar as pernas e contrai, né, a parte glúteo, que aí também vai fazer com que a circulação vá ao cérebro, ok? E aí ela vai voltando aos poucos. Já o outro procedimento que foi colocado ali no slide, por favor, Douglas, deita, por gentileza. E aí, essa vítima, você está vendo, ela está desacordada, tá? Mas aí eu vou me aproximar dela, tá? Nunca passar por cima da vítima, ok? Sempre pelas laterais. E aí você vai se aproximar e vai... Senhor, tá tudo bem? E aí ele vai demonstrar que está acordando, né? Que ela está voltando um pouco do desmaio. E aí podemos fazer um procedimento. Se não houver cadeira no momento, você pode elevar as pernas dela um pouco acima do tórax. Você pode botar acima aqui da sua coxa e você vai ver que ele vai voltar. A cor dele já começa a voltar à normalidade, ok? Isso aqui são um dos procedimentos. Em tá? poucos minutos, né, João? Exatamente. Em poucos minutos ele já volta, né? Porque o desmaio, ele é rápido para voltar, tá? Se houver dificuldade da vítima não voltar, iremos fazer um procedimento aqui que ele não voltou, mas ele tem a respiração, tá? Você viu que ele está respirando, você vê que aqui a caixa torácica está bem, exatamente, está subindo e descendo, e a carne dele tá, a pulsação dele tá ok, tá? Mas ele não voltou ainda. Aí você precisa colocar ele de uma forma em segurança, tá? Você pode fazer o quê? Você vai botar o braço dele para cá, tá? Vou fazer só de forma aqui, uma forma segura para ele, porque se ele tiver algo que venha alguma secreção, né, por parte da situação dele, que ele está passando ali, mas ele está bem, ele está respirando tudinho. Aí você puxa a calça dele aqui para cá, a perna dele, tá? E em seguida puxa para cá, que essa aqui é a posição de segurança, ok? Pode ajustar alguma coisa para vomitar, isso, né? exatamente. Ele não vai se engasgar com o vômito, né? Exatamente. Caso ele venha querer vomitar ou então botar alguma coisa para fora, ele está em posição de segurança, ok? Ok. Vamos. Muito legal. Muito bem, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa demonstração prática em caso de desmaio, né, onde nós trouxemos aqui tantas informações preciosas para que vocês possam, né, colocar em prática no dia a dia de vocês, no momento que vocês estiverem no seu trabalho. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima videoaula. Muito obrigada, Jamerson, muito obrigada. Não é o nosso boneco, né? É uma figura humana. Muito obrigada, Jamerson, por estar aqui com os nossos alunos de segurança do EAD. Então, gente, tchau, tchau. Até a próxima videoaula.